Bom, vamos fazer uma análise aí sobre um fato que aconteceu por todo o mundo. Né? As igrejas continuam fechadas, não está tendo mais nenhum tipo de evento religioso de qualquer espécie. Tá? As pessoas em alguns lugares não estão podendo nem rezar em casa, porque alguns estados aí criou disque denúncia para quem tivesse reunido em casa. Tá? Então, se você chama ali os vizinhos ou a própria família para fazer uma oração, para rezar, tal, e algum vizinho mais xarope escuta, liga por disque denúncia e diz que está tendo aglomeração. Então, dentro da sua casa, você não pode fazer o que você quer mais. Tá? Mas a gente está tentando levar. Né? Até que o governador de Santa Catarina, né, o governador Moisés, teve uma ideia genial. Vamos abrir as igrejas, vamos deixar ter culto religioso de novo, tanto católico quanto evangélico. Mas no decreto que ele autoriza a abertura das igrejas, tem algumas condições ali, por questão de saúde e tal. Tá? E nesse decreto tem um artigo que é o mais absurdo de todos. Né? Se nós fôssemos protestantes e não acreditássemos na Eucaristia, tanto faz como tanto fez. Só que para nós católicos que cremos que depois da consagração, aquele pedacinho de pão se torna o corpo de Cristo, a ideia desse governador é absurda. O que ele diz? Autoriza abrir as igrejas e nas cerimônias religiosas que houver a partilha de pão e vinho, o pão tem que ser previamente embalado. Na prática, acontece o quê? Na hora da missa, o ministro chega lá com a âmbula. A âmbula é aquele vaso sagrado onde vão as hóstias consagradas. Quando o ministro, padre, o diácono vai distribuir comunhão, aquele vaso onde estão ali, onde está o corpo de Cristo, são as âmbulas. Então, no decreto desse gênio, as hóstias que estarão dentro das âmbulas têm que estar previamente embalada, ou seja, vai ser uma âmbula cheia de hóstia dentro de um saquinho plástico. E isso daqui, na hora da comunhão, vai ser entregue para o fiel. Se ele for muito bom, ele abre e comunga. Se ele for de qualquer jeito, é capaz dele levar isso daqui para casa. Tá? E mesmo que ele seja muito bom, dele abrir e comungar, tranquilamente ele vai pegar esse saquinho, amassar e jogar fora, sem nem ter o cuidado de ver se não ficou nada dentro do saquinho. E eu estou dizendo isso ignorando completamente o fato de que a missa não pode ser feita dessa maneira, né? Não pode ter nada ali envolvendo as partículas que serão consagradas, tá? E não vai dar certo, não vai funcionar. Isso daqui é absurdo fazer um negócio desse. Vamos fazer uma análise bem simples, né? Primeiro que o governador provavelmente ele não é católico, né? Porque se ele for católico e ele fez um negócio desse, ele é mais um desses católicos que não acreditam, que não creem na Eucaristia, não acreditam em absolutamente nada, tá? Mas não sei a religião dele, também não me interessa isso. A questão é, ele não se deu ao trabalho de perguntar para ninguém. Qualquer senhorinha andando pela rua que seja católica vai saber explicar para ele que aquele pão, como ele disse, que se recebe na missa, não é um pãozinho, não é o que os protestantes acreditam, que é apenas algo simbólico. Tá? Não, aquilo é o corpo de Cristo. Não pode ser colocado num saquinho plástico como se fosse uma bolacha, uma bijuteria, alguma coisa do tipo. É o corpo de Cristo. É um absurdo o cara querer fazer um negócio desse. E espero em Deus que os bispos não abram a igreja se for para fazer um negócio desse. Que os padres não celebrem a missa se for para fazer desse jeito. Vamos aos fatos, sem considerar essa ideia, tá? Vamos aos fatos. O que acontece hoje na missa? Né? Sem essa palhaçada aqui. Mas o que acontece normalmente? As pessoas recebem a comunhão na mão ou na boca. Grande parte, a maioria esmagadora, criou o costume de receber a comunhão na mão. Tá? E independente de coronavírus ou não, as pessoas já recebiam a comunhão da mão.
O que acontece com essa maioria esmagadora? A pessoa recebeu a comunhão na mão, raramente a pessoa que recebeu na mão ela vai ter o cuidado de olhar na mão para ver se tem alguma coisa ainda, algum vestígio, para tomar cuidado, limpar a mão ali. Raramente a pessoa recebe na mão, coloca na boca, pega uma bolsa, pega a criança no colo, passa a mão na roupa. Enfim, não se tem zelo. Trata a Eucaristia como se fosse uma bolacha. Não é mais a fila da comunhão, é a fila para pegar um biscoito. Tá? Isso numa situação normal, já não se tem zelo. Escuta bem o que eu estou falando. A pior desgraça vinda do Vaticano II, período pós-Vaticano II, foi autorizar a comunhão na mão. Por mais que fale que pode receber na boca e tal. A pior desgraça, não deveria haver autorização nenhuma para receber a comunhão na mão. Comunhão na mão só serve para tirar a noção do que é sagrado, porque até então só o sacerdote ordenado distribuía a comunhão e só ele podia tocar o corpo de Cristo. Agora que todo mundo pode tocar, a hóstia virou qualquer coisa. Tá? Isso cria a sensação de que é qualquer coisa. Então as pessoas não têm mais zelo. Tá? Fora quem pega essa comunhão o corpo de Cristo na mão e rouba. Tá? Se fazendo isso, quando recebe na mão, já é um negócio absurdo, se já fazem isso recebendo na mão, você imagina recebendo num saquinho plástico. Cara, é muito absurdo, é muito absurdo. Eu não vi um bispo, né? Provavelmente teve, né? Mas eu não vi um bispo que quando der essa ideia de vamos fechar todas as igrejas e acabar com tudo, eu não vi um bispo que apresentou uma ideia de como fazer, ou aumentar o número de missas, ou limitar o número de pessoas nos horários ali, tá? Dá um jeito, nada, nada, nada. Quando falou vamos fechar, eles fecharam tudo e acabou. Na minha diocese, está fechado até o dia 31 de julho. Julho, não é junho, não é maio, é julho. E se depender do bispo, provavelmente vai ficar fechado até o dia 31 de julho. Vê se isso é coisa de católico. Agora vai o cara em Santa Catarina, autoriza abrir a igreja e coloca essa palhaçada. Gente, esse negócio da pandemia, do isolamento social, essa coisa toda, está sendo usado para controlar até o culto religioso, até a forma de fazer culto religioso. Qualquer coroinha de 7 anos de idade consegue explicar para esse governador: você não pode colocar o corpo de Cristo dentro de um saco plástico, não é bolacha, não é foto da sua mãe, não é nada, você não pode fazer isso. Ele não se deu ao trabalho nem de perguntar, nem de procurar saber como que funciona. É um desrespeito com a fé católica. Espero que os bispos não deixem isso acontecer, que as igrejas continuem fechadas, a missa continue sendo privada. É melhor que aconteça isso do que haver esse absurdo com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo será jogado no lixo junto com o saquinho amassado ou será roubado. Tenham um mínimo de bom senso, um mínimo de respeito à fé católica. A Eucaristia, ela não é uma coisa a mais dentro da doutrina católica, ela é o centro da doutrina católica. Tem alguns lugares, se não me engano é na Grécia, que nem o sino da igreja pode tocar, para o povo sequer ter a vontade de ir à missa. É esse o nível que o mundo chegou. A pandemia, o isolamento social está sendo usado como desculpa para a destruição do culto religioso. Desde fechar a igreja, quanto esse infeliz que agora quer abrir e colocar o corpo do Senhor dentro do saco plástico. Oremos para os bispos de Santa Catarina não deixarem isso acontecer. Se a única forma de abrir a igreja for fazendo isso, que não abram a igreja, continue a missa privada. Mas fazer isso é milhões de vezes pior do que ficar sem receber, sem ir na missa. Tá? Tenham um mínimo de bom senso. E se você é católico e você acha que essa ideia foi maravilhosa, que ai, que bonitinho, a gente vai voltar a ter missa, você não tem fé na Eucaristia. Você não crê
na Eucaristia, se você acha que colocar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de um saco plástico e sair entregando como se fosse lembrancinha é algo bom, você não é mais católico. Reze e se converta. Católico de verdade abomina esse tipo de coisa, abomina receber a comunhão na mão de qualquer jeito, abomina esse tipo de abuso por parte dos governadores em cima do culto religioso. Seja católico. Tá? Se você é de Santa Catarina, manda uma carta, manda um e-mail para o governador, manda uma carta para o bispo, e-mail para o bispo, isso não pode acontecer. Tá? Oremos, porque a situação já está feia, mas a tendência é piorar. Tá? Oremos para que isso acabe e as igrejas possam voltar a abrir normalmente, a funcionar normalmente, sem esse tipo de palhaçada, porque se for assim, peço a Deus que mantenha as igrejas fechadas. Que Deus abençoe.